Ó, olá. Eu não tinha te visto aí. Câncer. Uma doença terrível que pode ser causada por diversos motivos, como idade, gênero, defeitos genéticos, exposição ao ambiente, assim como pode alcançar os mais diversos tecidos do corpo, como hemangiomas, formados por células sanguíneas, e osteoblastomas, nos ossos. Também existe o caso de metástase, quando uma parte de um tumor viaja pela corrente sanguínea para se alojar em outra parte do corpo. Como vocês devem ter percebido, tanto as causas quanto os órgãos afetados são extremamente amplos para essa doença, o que significa que... Opa, pera, o quê? Isso mesmo! Nessa aula de laboratório de ensino em patologia, vamos falar de câncer em animais silvestres. Primeiro, como se percebe se o animal está com câncer? Bom, existem alguns jeitos que não exigem que você espere para analisar ele morto. Animais com câncer podem ter perda de peso e apetite, ferimentos que não se curam, inchaços que continuam crescendo causados pela divisão celular descontrolada dos tumores cancerígenos, entre outros. Nesse vídeo nós analisaremos exemplos de forma a perceber a predominância da doença, como elas afetam os animais e como nós podemos ajudar eles e vice-versa. Mas se todo animal pega câncer, qual exemplo deveria usar? Em estudos feitos com vértebras de dinossauros, um em 1999 e outro em 2003, o segundo com uso de tomografia, os pesquisadores encontraram sinais de câncer metastático e hemangiomas em edmontossauros, esses caras aqui atrás, além de tumores como hemangiomas, osteoblastomas e fibromas desmoplásticos em vários hadrossauros do Cretáceo. Hadrossauros eram os lagartos com bico de pato, como esse cara que tá aqui atrás de mim. No caso desses animais, um exemplo de fator ambiental que poderia ter ajudado a causar essa doença poderiam ser as resinas e fenóis carcinogênicas nas folhas que eles comiam. Bicos de pato, né? Isso me lembra o Patolino. Isso! Quando vocês pensam no Looney Tunes, qual o outro personagem que vem à cabeça? Isso! O Tais, o Diabo da Tasmânia. Você sabia que eles são em extinção? Vamos do começo. Essa bolinha de ódio aqui é um diabo da Tasmânia, o maior marsupial carnívoro de todos. Há muito tempo atrás eles foram extintos da Austrália e hoje em dia só existem nessa pequena ilha aqui, que é a Tasmânia. Acontece que alguns deles desenvolveram um câncer facial bem diferente do normal. Geralmente, o câncer se desenvolve no indivíduo ao longo de anos e não se torna transmissível. Mas, no caso da doença do tumor facial do diabo da Tasmânia, ou em inglês DFTD, essa doença consegue passar de um indivíduo para o outro quando eles brigam, se acasalam agressivamente, se alimentam do mesmo material ou até em outras interações. Esse fenômeno é chamado de transmissão de elo enxerto. O termo significa transmissão de células ou tecidos de um indivíduo para o outro, como em transplante de órgãos. Esse câncer mata os diabos infectados em até 6 meses a partir do momento em que se nota a infecção, por impedir que eles se alimentem, facilitar infecções secundárias ou por resultado de metástases. Para tentar resolver isso, além de realocar alguns indivíduos saudáveis para outras regiões, o governo da Tasmânia, junto com alguns pesquisadores, soltou 19 diabos da Tasmânia com vacinas para o DFTD em um parque nacional ao norte do país, com o objetivo de analisar o quão efetiva é a vacina e talvez conseguir salvar essa espécie da extinção. Mas vocês já pensaram se tem algum mamífero que é imune ao câncer? Bom, a gente achava que sim. O rato toperanu é um animal muito interessante. Além de ser tão feio que ele fica fofinho, e viver em uma comunidade organizada em castas, que nem de formigas, ele vive por 30 anos. Por décadas de observação, os cientistas encontraram sinais de câncer nesse animal. Até que em 2016 foi descoberto que, infelizmente, eles são afetados pela doença. Mas eles realmente são mais resistentes ao câncer que a maioria dos animais. Acredita-se que um dos possíveis motivos disso seja a presença de ácido hialurônico em uma quantidade muito superior aos outros mamíferos. Um polímero que, em outros estudos, se mostrou eficiente para parar a proliferação de células de câncer de mama e induzir nelas a apoptose, que é a destruição da célula, fazendo tipo um balão. Agora, vamos a dois titãs. Não esses. Dois gigantes do mundo animal. O elefante e a baleia da Groenlândia. Elefantes vivem cerca de 70 anos e essas baleias 200. Os dois também chegam a tamanhos surpreendentes, respectivamente 6,5 e 18,3 metros. Por esses dois motivos, o tamanho e a idade, se esperaria que os dois tivessem mais chances de pegar câncer, certo? Errado! Ao que parece, assim como nosso amigo roedor pelado, essas criaturas evoluíram meios de combater essa doença. Os elefantes possuem em seu DNA diversas cópias de um gene supressor de tumores chamado P53. Todos os mamíferos têm esse gene, inclusive os humanos, mas os elefantes possuem 20 vezes mais cópias dele do que a gente. Assim como o ácido hialurônico, esse gene para a proliferação da célula para que ela tente se reparar, e caso não funcione, ela induz a destruição dela por meio da apoptose.
As baleias da Groenlândia são ainda mais incríveis. Em um estudo feito em 2015, descobriram que esses animais possuem uma série de genes que trabalham para prevenir e lidar com câncer, que resultam em menos morte pela doença do que em qualquer outro animal. Caso a gente conseguisse usar uma ou as três dessas técnicas em drogas ou talvez implantes de células, seria possível não só tratar o câncer de uma maneira mais segura, como também estender a expectativa de vida humana. Você consegue imaginar? Viver por 200 anos? Imagina só, eu ia virar um terno ainda mais confuso com a tecnologia. Obrigado por assistirem a aula. Todas as referências podem ser encontradas aqui embaixo, na descrição. Alguém tem alguma dúvida? Até mais.